vim falar com você hoje a respeito de simulação de cloth, tecido no Blender, tá? Para isso nós temos esse objeto aqui que nós vamos eliminar, que ele no momento ele não serve. E eu vou deixar a timeline fixada em 100 quadros, que é o suficiente. E vou aumentar um pouquinho para ficar mais claro aqui. Eu vou colocar aqui em cena uma esfera, aproximar um pouquinho ela de nós e vou colocar também um plano. Então, eu tenho dois objetos. Eu tenho o objeto que vai ser o tecido e eu tenho o objeto que vai ser a colisão desse tecido. É muito pequeno aqui, pode deixar desse tamanho mesmo, mas é pequeno. E eu vou aumentar ele para a gente ver resultados melhores. É necessário para esse tipo de animação que você tenha uma divisão, uma densidade grande nesse objeto aqui. Então, para isso, você passa para Edit Mode, clica em W, que vai trazer os specials para você, e clica em subdividir. Ele dividiu aqui uma vez, você pode observar, você pode aumentar o número de divisões até o máximo, que ele vai até 10. Depois você pode clicar em subdividir de novo e aumentar um pouquinho, mais uma ou duas vezes, certo? Você pode ver que então agora você tem 1089 faces com esse tipo de densidade. É relativamente boa a caída que esse objeto vai fazer sobre esse outro objeto. Então, o que eu quero? Eu quero que esse objeto aqui seja o tecido. Então, eu venho em Physics, Enable Physics for, aqui no caso, tecido. Tá? Então, você pode ver aqui já em primeiro lugar que você tem algumas pré-definições, presets. Então, o Blender apresenta para você esses presets que podem ser o algodão, o brim, couro, borracha e seda. Cada um deles, se você clicar, você pode observar que os valores mudam aqui, justamente porque é chamado de preset, isto é, já são valores pré-definidos. O denim são outros valores, leather são outros valores, rubber, borracha, outros, e o silk, outros valores. Isso não significa que você não possa mudar esses valores depois que você obtiver um pouco mais de experiência em como manipular esses números. A qualidade, o número de passos da qualidade, logicamente, você sabe que se você ficar aumentando muito isso, você vai demorar um pouco, seu computador vai sofrer um pouco mais. Essa refere-se à massa, essa é a estrutura do tecido, e esse aqui é o modo de dobrar, o modo de pender o objeto. Esse fator de amortecimento aqui, cada um deles faz diferentes efeitos sobre o tecido. Depois a gente pode ver no próximo vídeo. E esse item também, pinning, ele está relacionado com você decidir sobre o Vertex Group e também vai ficar para o próximo vídeo, tá? Então, nesse momento, o que me interessa aqui é que você entenda esse pedaço básico. Então, você tem aqui o tecido. Logicamente, você precisa de um outro objeto e você volta aqui para o modo objeto e você precisa desse objeto como colisão. Tá? Então, ele vai ser o objeto de colisão. Então, selecionando a esfera, você clica em colisão. E também vai aparecer para você várias coisas que você pode modificar depois, mas no momento estou interessada em passar para você essa parte básica. Então, pode observar que o tecido cai, configurado como seda, né? O tecido cai, diminui um pouco aqui a velocidade com que os quadros por segundo se apresentam, tá? E ele cai sobre a esfera. Se eu clicar, ó, veja como ele passou rápido. Por quê? Na primeira vez que ele passou, ele estava fazendo cálculos. Então, foi bem mais devagar do que está sendo agora.
Essa linha azul aqui significa que o cálculo do cachê, que é esse pedaço aqui, ele foi feito agora, tá? Então, se você manipular essa chave aqui, enquanto isto aqui não estiver completamente preenchido, você corre o risco de causar alguns estragos. Então, eu sugiro que a primeira vez que você passar a animação, você espere que ele complete essa linha azul totalmente. Outra coisa que você pode fazer, que é muito interessante, você pode vir aqui, trocar e colocar um cubo, por exemplo. Então, isso aqui seria, vamos dizer que seria a mesa. Só que eu tenho que voltar aqui e dar uma função para ele, que é o de colisão, certo? Então, eu posso decidir que eu quero uma modelagem só, eu não quero uma animação, eu só quero uma modelagem desse jeito. Então, ao invés de eu ficar construindo a toalha, fazer manipulação de todas as dobras, tal, eu posso simplesmente estabelecer uma simulação, parar no quadro que eu queira, da forma que eu queira, e fazer o quê? Eu posso vir aqui, existe uma relação clara entre o Physics e os modificadores. E eu posso ver que o próprio Blender aplicou um modificador. Deixa eu mudar para esse aqui. Então, se eu quiser somente a modelagem sem animação, eu posso vir aqui e clicar em aplicar. Eu vou perder a animação, com certeza, mas eu terei uma modelagem extremamente rápida e com economia de tempo, logicamente. Só que eu não estou gostando disso aqui, eu estou achando muito grosseiro, tá? Eu posso vir aqui e clicar em Smooth, suavizando o tipo de tecido que está caindo aqui. Também posso vir aqui, adicionar um modificador e clicar em Subdivision Surface. Então, eu posso aumentar o número de vistas no 3D e é recomendado que você mantenha esses dois números iguais dessa simulação de tecidos. Outra coisa que existe com relação a você fazer uma simulação com relação a um objeto que tenha pontas, que nem o cubo, por exemplo, você pode muito bem ter modelado uma mesa bonitinha ou coisas assim. Eu vou colocar um material aqui para você entender melhor o que eu estou falando. Uma coisa que pode ocorrer, vou colocar um cubo vermelhinho, e é frequente acontecer, é o seguinte, deixa eu desligar esse negócio aqui. Tocar aqui, tá? E vamos esperar para ver o que pode acontecer. Observa aqui, ó, nas pontinhas. Você veja, ele começa a apresentar uma espécie de um defeitinho aqui, começa a cortar. Parece que a ponta da quina do cubo rasga o tecido. Aqui, acho que dá para você ver aqui. Aqui tá pequenininho, mas tem alguns que ficam bem grandes, tá? Uma forma que você pode resolver esse tipo de coisa é você selecionar esse material aqui, selecionar aquilo que você configurou como tecido, voltar aqui nos modificadores e aplicar mais um modificador. Solidify, por exemplo. Imediatamente você não vai ver realmente resultado nenhum. Um fator que resolve bem isso aqui, esse aspecto aqui, você pode ver que o offset é -1 por padrão. Você pode tentar colocar o offset em 0, já dá uma boa ajudada. Se você observar, já sumiu, pelo menos aqui já sumiu aquele pontinho. Do lado de cá também, já sumiu aquele pontinho. Quanto a esse modificador, você pode observar que a forma da borda
ela tá definida desse jeito aqui. E você pode deixar ela aqui em ponto 0,100 mesmo, ou você pode tentar colocar em ponto 0,2 e você terá uma borda mais grossa. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte, vamos voltar ao original. O que eu quero mostrar para você é o seguinte, a ordem dessa pilha aqui importa bastante. Então, se você pegar esse modificador, esse aqui tem que sempre ficar em cima, que é o close, o tecido. E se você pegar esse modificador, Solidify, e mudar para cima, olha como muda a borda. Faz toda a diferença, fica com um aspecto muito mais adequado para o tecido, como seda, por exemplo. Tem várias possibilidades para você tentar modificar e saber como é que funciona essa simulação de tecido. Tá? Você deve prestar atenção também nessa interação entre esses modificadores que acontece muito nesse caso da simulação de tecidos. Tem outros aspectos que podem ser discutidos a respeito disso e nós vamos fazer isso nos próximos vídeos. Enquanto isso, você fica com essas possibilidades que nós já conversamos a respeito e experimente fazer uns exercícios aí no seu computador e entender o que é que está acontecendo e se você pode fazer modificação de números e achar outras alternativas. Tá? Eu espero que você tenha entendido. Sabe que meu e-mail está sempre à disposição no início dos vídeos. Se você precisar e eu souber responder para você, com certeza eu vou fazer. E até o próximo vídeo, então.